capítulo 1, verso 1, depois 2 Crônicas, capítulo 26. Vou fazer uma repassada na introdução, e nós vamos então aprender sobre 4 atitudes que agridem a santidade de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 1, depois 2 Crônicas, capítulo de número 26. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que Isaías viu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis de Judá. 2 Crônicas, capítulo de número 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, o seu pai. E este edificou a Elate, resistiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Oremos. Pai, nós queremos louvar o teu nome e bendizer, porque antes de aqui chegarmos, havia um povo que aqui está louvando, adorando, bendizendo o teu nome na beleza da tua santidade. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor recebeu cada louvor, adoração, as ofertas, porque o Senhor tem motivado esta igreja a se reunir, a levantar as mãos santas, sem ira e nem contenda. Eu quero te louvar, Senhor, porque há mais de uma década o teu nome é pregado neste lugar, e muitas vidas têm sido transformadas, tocadas, edificadas através dessa igreja. Agora que haverei de transcorrer sobre a tua palavra, Senhor, dá-me a tua graça, a tua misericórdia, que eu não seja empecilho, que os meus ouvidos sejam teus e minha boca em favor da tua igreja. Fala com o teu povo, fala conosco. É o desejo da nossa alma, o nosso pedido em nome de Jesus. Todos digam amém. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Antes de nós falarmos das agressões à santidade de Deus, eu queria que os irmãos pensassem comigo e refletissem sobre alguns aspectos interessantes sobre o ministério de Isaías. O profeta Isaías, que não fazia nada a não ser pelo Espírito, ele não profetizava, ele não escrevia, se o Senhor não fosse com ele, se a palavra não fosse do Senhor, ele teve um ministério bastante profícuo e longínquo. O ministério do profeta Isaías durou muitos anos, e viver muitos anos é sinal de bênção. Trabalhar muitos anos para o Senhor é sinal de prosperidade. O profeta Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis. Rei Uzias, o rei Acasias, o rei Jotão e o rei Ezequias. Deus estava com Uzias. Nós vemos no hebraico que o nome Isaías significa o Senhor é aquele que salva. Mais de 50 anos Isaías profetizou, sendo contemporâneo de Oséias e de Miqueias. Segundo a tradição, Isaías morreu quando foi cerrado ao meio, por ordem do ímpio Manassés, o filho do rei Ezequias, até onde o ministério do profeta Isaías abrangeu. Para os irmãos saberem, Amós significa o carregador de fardo. Uzias, Jeová é minha força. Jotão, Jeová é perfeito ou é reto. Acás, aquele que me tem sustentado. Acasias, Jeová
tem me sustentado, e Ezequias, aquele que foi fortalecido por Deus. Antes de nós entrarmos aqui, meus irmãos, eu queria que os irmãos se lembrassem de que tudo o que existe teve uma causa primeira. Se nós fôssemos para o campo da filosofia, Platão vai dizer que tudo o que existe, nós só reconhecemos porque existe primeiro no mundo das ideias. O fato é, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje porque alguém iniciou este trabalho. O Evangelho chegou no Brasil porque alguém, 2 missionários suecos, através da Assembleia de Deus, não é? Receberam uma visão de que deveriam ir para Belém, e eles vieram e fundaram a Assembleia de Deus, para nós encurtarmos, e aí surgiu esta igreja que hoje tem talvez 26 milhões de crentes. O Evangelho chegou ao Brasil porque houve lá um grupo chamado Senhores 19, que no século 17, 1600 e pouco, a primeira metade do século 17, se juntaram e mandaram para cá Maurício de Nassau com uma comitiva protestante. E antes de Maurício de Nassau chegaram um grupo que não prosperou no Rio de Janeiro. Maurício de Nassau desceu lá em Pernambuco, fez 21 capitanias hereditárias. Tudo isso, meus irmãos, significa que antes de nós, outros vieram, e depois de nós, outros virão também. Salomão vai dizer assim para a gente: olha, não fique espantado com nada não, o que é, já foi, o que há de vir, também já foi, de modo que não há nada novo embaixo do sol. De vez em quando eu assisto a alguns pastores, e normalmente o pastor Silas Malafaia, dizendo que a gente não tem que inventar a roda, porque o que aconteceu não tem novidade nenhuma, né? Essas coisas que acontecem no seio da igreja, tanto boas como ruins, nós já sabemos, já está profetizado. Algumas vezes nós vemos escândalo no seio da igreja, e aí o próprio Senhor diz: é mister que vem os escândalos. Olha, é necessário, vai acontecer mesmo, mas ai daqueles pelos quais ele vem. Melhor fosse, e a primeira versão que eu estudei da Bíblia, em 1900, já faz tempo, dizia assim: melhor fosse que eles atassem ao pescoço, escuta só o que eu vi, quero ver se alguém tem essa Bíblia aí, uma mó de atafona e se jogasse no mar. Alguém tem essa Bíblia aí? Não tem, né, irmão? Aqueles que trazem o escândalo para o meio do seio da igreja, melhor fosse que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se lançassem ao mar. Tudo que é já foi, o que há de vir também já foi, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Não há por que nos espantarmos. Nós estamos vivendo a plenitude, nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que aqui e lá em Pindamonhangaba também, nós estamos vivendo os nossos melhores dias, porque o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor. Nós somos o povo mais abençoado, o povo mais feliz, nós somos o povo vitorioso dessa terra. Nós temos prova, temos luta, mas temos onde chorar. Nós vamos chorar no lugar certo, no ombro certo. Nós não precisamos fazer como Ana, que chorou aqui, chorou ali, 10 anos chorando, quando de repente ela lembrou que ela deveria chorar no templo. Nós, quando temos uma dificuldade, uma aflição, nós choramos aos pés do Senhor, e Ele vem e nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom, Deus é fiel. Mas tudo que existe, existiu por alguém. Esses dias eu estava estudando a biografia das 100 maiores mulheres da Assembleia de Deus. Irmãos, eu gosto muito da Assembleia de Deus. Eu não sou nenhum exclusivista e nem sou tão assembleiano assim, não é? De vez em quando eu deixo de fazer a barba, etc. e tal. Mas uma delas me chamou muita atenção, chamava-se Stanislava Bukowski. Ela tinha o nome até de Estacília, para ficar mais fácil, né? Mas o nome dela era Stanislava. E essa mulher, ela atingiu uma estatura tal que os fundadores de um dos ramos da Assembleia de Deus, pastor Paulo Levas Macalão, o homem que escreveu, para quem conheceu a harpa cristã, 60, 70, alguns dizem 80% dos hinos da harpa cristã. Se não os escreveu, ele os traduziu ou musicou alguns hinos. Este homem ia até a irmã Estacília para fazer prova com Deus. Aquela mulher era pregadora de curas e milagres. Hoje é um pouco raro você ver uma irmã pregando curas e milagres, sendo pastora, tendo um ministério profícuo. Graças a Deus isso mudou, não é tão incomum. Agora você imagina na década de 30, na década de 40, mas essa irmã não estava preocupada com isso. Levantava todos os dias, viveu quase 100 anos,
e pregava, e abençoava, e fundou muitas igrejas ali na região de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E ela então instruía o pastor Paulo Levas Bacalhau, que levou o evangelho para milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas se transformaram em milhões, e muitas vidas estão sendo colhidas. Eu me lembro que esta igreja aqui começou com 3 pessoas, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, e mais a Helen. A Helen é um pato, cadê ela? É um patrimônio, né? Eu acho que a irmã Alessandra também é dessa época. E a Keila, né? E a Martinha, né? Que afadigada, né? Dos trabalhos, a Marta. Mas a coisa cresceu, mudou. Hoje nós estamos vivendo dias interessantes, às terças-feiras, com o pastor Samuel, pregando lá com a gente em Pindamonhangaba. Tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê. A gente não pode esquecer de onde nós viemos e para onde nós iremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a despeito disso, existem muitas pessoas que têm um ministério curto, que têm uma existência diminuta. Eu morei no o estado do Espírito Santo, onde a expectativa média dos jovens é de expectativa de vida de 25, 28 anos. Pernambuco, a mesma história. Porque aquelas pessoas que não reconhecem o senhorio de Cristo estão abreviando as suas vidas. Não têm longevidade porque não aprenderam o segredo simples que está na palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Sabe de uma coisa? Muitos obreiros têm ministério curto, efêmeros, passageiros, porque não aprenderam a respeitar, não aprenderam que antes deles outros vieram, não aprenderam o segredo de que quem trata com os homens de Deus é Deus, não aprenderam que o caminho para subir é descer, não aprenderam o que Jesus disse: olha, se você quer ser servido, então seja o primeiro a servir. Não entenderam o princípio bíblico que diz que tem mais honra aquele que serve do que aquele que é servido. E aí essas pessoas têm um ministério curto, meteórico, entra na atmosfera, se queima e acabou. Não tem órbita, não tem constância. Que o Senhor possa nos corrigir a tempo, para que nós tenhamos constância, para que nós tenhamos raiz. A Bíblia diz que o crente tem que ser como uma videira plantada junto a correntes de água, cuja folha não cai, que vem o fruto na época certa. Esse sim é abençoado, esse sim vai prosperar. Vamos manter firmes os nossos alicerces, meus irmãos. Eu saí de Pindamonhangaba, vou falar com os irmãos 40 minutos, vou voltar correndo para Pindamonhangaba, amanhã às 6 horas da manhã eu estou de pé, e a vida segue. Mas eu vim aqui para dizer aos irmãos, vamos manter aquilo que nós acreditamos, não vamos negociar princípio, nem com 1, nem com 2, nem com 3, vamos nos manter firmes e alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nem por uma palavra, nem por outra palavra, nem por um movimento, nem por outro movimento, vamos manter uma linha constante. O apóstolo Paulo estava encerrando o seu ministério, ele olha para trás e diz assim: não que eu tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir para o alvo em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Uzias começou a reinar com 16 anos, e eu falei aqui isso, quando nós falamos sobre a primeira atitude, que agride a santidade de Deus, de que nós devemos dar atenção aos nossos jovens. Os jovens são sempre um pouco diferentes. Esta é uma igreja muito jovem, mas mesmo uma igreja jovem tem os seus jovens, mesmo uma igreja que não tem muito apego a formas e essas coisas que são transitórias, sofre também, às vezes, com algumas inovações. Uzias, quando ascendeu o trono, ele tinha 16 anos.
E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e reinou por 55 anos. Morreu cheio de dias, com 71 anos. Há algumas pessoas, meus irmãos, que Deus dá muito tempo. Deus sente prazer, dá tempo de vida, tempo de ministério, tempo no trabalho. Já viu? Aquelas pessoas que você chega num lugar e elas são prata da casa. Quiséramos nós que todos fôssemos assim, queiramos nós. Sabe você vai na escola, tem aquela velhinha merendeira, está lá há 3 gerações. Todo mundo ama, gosta. Deus também trata assim os seus servos. Aqueles a quem o Senhor se agrada, Ele dá longevidade, Ele prolonga, Ele abençoa, Ele acrescenta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver com a Bíblia aberta, 2 Crônicas 26, verso 4, está o segredo da prosperidade de Uzias. Diz assim: e Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias o seu pai. Versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem quer ser próspero aí? Levanta a mão, por favor. É só buscar o Senhor, Ele tem para dar. Eu também quero ser próspero. Esses dias, eu disse aqui também aos irmãos, há 2, 3 meses atrás, bateram no meu carro, meu seguro não me pagava de jeito nenhum, e eu fiquei sem carro. E aí tinha um amigo que eu tinha uma vez pregado na igreja dele, e eu fui visitá-lo de ônibus, e ele falou: meu irmão, você está sem carro? Eu falei: eu estou sem carro. Ele falou: eu vou te ajudar. Eu falei: ô glória, dono de loja, né, irmão? Não de loja de carro, loja de cortina, mas um homem de posses. Pensei, bom, deve ser um Jack Motors, né? Um carrinho. Era um Fusca 64, meus irmãos. Eu acho que era 67, a Keila acha que era 64. Imagina um carro que você entrava banhado para ir para o culto e chegava cheirando gasolina. Não, que luta! Meu dinheirinho empatado na mão do seguro e eu primeiro indo a pé. Levar a criança na escola, voltar da escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho. Aí eu começo a orar: Senhor, tem misericórdia, eu sei que não vai sair esse dinheiro logo, esse negócio de seguro é 4, 5 meses, me ajuda, tem misericórdia. Aí chega o Fusca. Aí eu começo a cantar: glória a Deus, pois vencerei, olhando para frente, irmão. E fui de Fusca 1 mês, 2 meses. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não quero ofender o Senhor, não. O Fusca está melhor do que a pé, do que de ônibus, mas é que tem um probleminha com cheiro, né? A gente fica... E o meu filho entrava no carro e falava: pai, liga o DVD. Que tinha um rádio daqueles, né, 1967, acho que era só M ainda aquele rádio. Liga o ar-condicionado. O pai buzina aí, eu falo: filho, você está pedindo só coisa difícil, andar para frente, para trás não está bom. E eu falei: Senhor, não sou mal agradecido, mas se o Senhor puder melhorar a minha condição, eu ainda, não está bom desse jeito, pai. E comecei a orar ao Senhor, orei. Entrou uma certeza no meu coração, eu fui lá, entreguei o carro para ele, ainda não tinha outro carro, entreguei o carro, disse: irmão João, muito obrigado, Deus abençoe, foi uma bênção, não fiz nenhum tipo de comentário, agradeci mesmo, sinceramente, como diz o bispo, sensibilizado, e voltei embora para Pindamonhangaba. No outro dia eu vim a São Paulo de carona com um amigo para uma reunião, cheguei aqui, procurei uma pessoa, falei: companheiro, eu estou sem carro. Você está sem carro, o que aconteceu com o seu carro? Falou: bateram no meu carro, deu perca total. E de verdade, viu, irmãos, foi na parte de trás, viu? Eu sou motorista prudente. E eu estava com um Fusca 67, que a minha esposa acha que é 64, o fato é que ele era histórico, lindo, mas histórico, e agora eu estou sem carro. Ele falou: não, deixa comigo, eu tenho um carro na minha garagem. Não, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: companheiro, eu te pedi alguma coisa? Pelo que eu sei aqui, quem está pedindo é o irmão. Eu falei: não estou pedindo, eu estou compartilhando com o irmão. Debaixo de oração, falando: Senhor, confirma, pai, eu estou meio envergonhado, mas confirma. É no Siena, 2010. Branquinho, bonitinho, limpinho, sem uma marquinha no carpete, cheiroso por dentro. Irmão, como é bom. Mas Deus tem para dar, irmãos. Deus tem para dar. Passou mais uns 3 meses até que o seguro devolveu o meu carro. Aí eu troquei o Siena num outro carro, comprei um outro carro para a irmã Keila.
E eu estou buscando de Deus o crescimento, e eu gostaria que os irmãos também buscassem comigo o crescimento que Deus tem para dar, a prosperidade que Ele tem para dar, porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é o que manda nos governos, Ele estabelece e Ele derruba. Lá no Salmo 97, se não me engano, está escrito: Deus é o juiz, e a uns Ele exalta, a outros Ele abate. E tem uma coisa: quando Deus quer exaltar, ninguém pode impedir. Quando Deus quer abençoar, ninguém segura. Quando Deus quer fazer, Ele vai e faz, porque Ele é Deus. Quando Deus quer, Ele prepara um veículo que está numa garagem, que está parado, de um negócio que não deu certo, para abençoar a minha vida e para abençoar a tua vida. E sabe como é que Deus fez comigo? Isaías 55: sem dinheiro e sem preço. Ó vós que tem de sede, ó vós que tem de fome, e comprai, vinde às águas e comprai sem dinheiro e sem preço. Isto é mordomia cristã, isto é provisão de Deus, é o que Deus tem feito e é o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Deus é o Deus da prosperidade, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos que agradá-lo, temos que fazer o que é reto aos olhos dele. Disso eu procuro me policiar, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque, irmãos, eu não sei se tem nordestino aqui, mas eu posso falar com... O senhor é, né? De que lugar mesmo? Do Ceará. Meu pai morou lá até uns 4 meses atrás, lá em Fortaleza, na praia de Iracema. Passou mal, né? Mas eu sou lagoano, a minha origem, né? A minha ascendência é de Arapiraca, irmão. Pensa num camarada que é ruim. É um alagoano. Tem alguma outra lagoana aqui? Me perdoe, mas é verdade. Você também, né? De que cidade? De Arapiraca? Arapiraca e Palmeira dos Índios. Imagina a mistura que deu, né? Irmão, é um constante gotejar a nossa ira. É você tentar entrar na fila do, como a gente pegou agora, do pedágio, e o camarada entrar na sua frente e ainda reclamar. Você tem que falar: Senhor, eu estou indo para a tua casa, pai. E aí o teu filho lá: pai, o moço está passando na nossa frente e ainda buzinou para a gente. O filho: joga aí nesse computador que você está jogando aí, filho, deixa isso aqui. Irmão, é difícil. O viver cristão é difícil, é penoso, mas tem uma coisa: é recompensador. Viver aos pés do Senhor é uma experiência libertadora, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos adiante, porque as horas não nos esperam. 26:4. Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Duas coisas nesse versículo: fazer o que é reto aos olhos do Senhor e aprender com os bons exemplos. Pode ser do pai fisiológico ou pode ser do pai na fé. Quem aqui tem filiação na fé? Você sabe o que é isso? Sabe aquela pessoa que pregou o evangelho para você, aquele pastor que te abraçou, aquela pessoa que te aconselha? Ele tem ascendência espiritual sobre você. Querendo ou não, ele tem. O meu pastor chama-se Samuel Bezerra. Conhece ele? Magrão, cheio de tiques, né? E ainda nas horas vagas ele é meu sogro. Então você imagina o meu dilema. Mas ele tem ascendência espiritual sobre a minha vida. Se eu quiser ter um ministério profícuo, eu tenho que aprender a honrar os meus pastores. O meu segundo pastor chama-se Samuel Eduardo Bono Bezerra. Ele tem 4 anos mais do que eu, mas é meu pastor. E sabe o que acontece? No frigir dos ovos, quem tem autoridade é ele. E a gente procura obedecer por amor, porque se não for por amor, nós vamos obedecer pelo princípio da autoridade. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor e honrar aqueles que têm ascendência sobre nós, no trabalho, nas nossas relações sociais e sobretudo na igreja. Obedecer, a Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, são ministros de Deus para o vosso bem. Versículo 25. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e buscou, e o Senhor o fez prosperar. O segredo foi prosperar. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios em Gurbaal, e contra os meunitas, contra os amonitas, que deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado por toda a terra do Egito. Olha quantas batalhas o crente tem que passar, mesmo o crente fiel.
mesmo crente que busca, que é reto. Levanta filisteu, que é mentiroso, perseguidor, um povo que odeia. Arábio, amonita, levanta-se meunita. Mas o que é mais bonito nisso é que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Irmão, eu fico preocupado é quando a gente não tem luta. Eu fico preocupado é quando não tem prova, nem uma caluniazinha. Irmão, como é que está a sua vida? Ih, pastor, está céu de brigadeiro. Me preocupa. Irmão, nem uma perseguiçãozinha, nem uma luta, nem uma provazinha, nem nadinha. Não, estou zerado, pastor. Eu fico preocupado. Eu não sei, os irmãos aí, alguém pode ter um nível teológico mais apurado que o meu, e eu respeito. Mas normalmente o viver cristão é cheio de lutas. Algumas que nós provocamos e outras que nós não provocamos. A Bíblia diz no livro de Jó que o homem, o gênero humano, é nascido de mulher. Olha a característica do ser humano. É de poucos dias e cheio de tribulação. Outra versão diz: o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de falhas. Esses somos nós. Agora, quando nós não temos nenhuma luta, nenhuma prova, pode ser que a nossa percepção esteja com problema. Pode ser que a gente não esteja enxergando, não é? Porque o normal é obedecer ao Senhor e vencer as provas, vencer as lutas. Ter um viver vitorioso significa guerrear constantemente para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 9, diz: também Uzias edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e ângulos e as fortificou. E vamos pular, por favor, se você estiver com a Bíblia aberta, eu prefiro. E diz assim a palavra do Senhor: debaixo de suas ordens, versículo 13, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lança, capacete, couraça, arco e até funda para atirarem pedras. Também fez Uzias em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, para que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas de longe e grandes pedras. E voou muito a sua fama, porque maravilhosamente foi ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte. O mundo hoje, meus queridos, não é mais daqueles que detêm o capital. Também não é daqueles que detêm o grande latifúndio. Não é das indústrias. Se vocês perceberem, o mundo hoje gira em torno de ideias. Você sabia que Deus pode te dar uma ideia para mudar a sua situação? Sabe aquele princípio do centurião, quando ele chega para Jesus e ele fala: olha, o meu servo que me serviu, ele está enfermo. Jesus fala: vamos lá na tua casa. Ele fala: olha, Senhor, eu não sou digno para que entreis na minha casa, uma só palavra e o meu servo sarará. Isto é princípio bíblico. Uma única palavra do Senhor de autoridade sobre a tua vida e a tua história muda completamente. Os teus objetivos que estavam longínquos passam a estar ao alcance do teu braço, e você estica o braço e começa a palpar aquilo que você estava perseguindo, aquilo que você estava pedindo. Você começa a abraçar aquilo que antes era impossível. Agora, se você não crê, você não recebe. Se você crê, e saiba nessa noite que o Senhor vai abreviar caminhos, que o Senhor vai lhes dar palavra, que o Senhor vai mandar palavra de autoridade sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele vai te dar uma ideia, e através dessa ideia você vai revolucionar o seu quadro, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, palavra profética, palavra do Senhor. Quem recebe glorifica o nome do Senhor. Deus vai dar uma ideia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa amealhar nada, viu? E outra coisa, durma, por favor, em nome de Jesus. Muita gente fica pensando e não dorme.
fica imaginando. Eu tenho amigos empresários no ciclo que eu estou começando a conviver. Não, porque eu deito na minha cama, e sabe aquela hora, Alencar, que eu fico imaginando uma criança? Eu falo, não sei, porque eu deito meia-noite, 5, eu estou desligado. É igual tirar a televisão da tomada, acabou. Só acordo se o senhor quiser que eu ore, se ele quiser falar comigo, se minha filha chorar, né? Se não for assim, irmão, aquelas 6 horas vão tranquilas. Porque a Bíblia diz assim, olha, inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, comer pão de dores, quer dizer, trabalhar penosamente, porque ao Senhor, aos seus filhos, Deus dá enquanto dormem. Então vai dormir, por favor, viu, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para te largar desse negocinho azulzinho, né? Como é que é aquele? É meio, é um quarto, é um e meio, né? O dia, sabe qual é? Dia Zepan? Dia Zepan, né? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Deus vai te dar um sono de pedra, recompensador. E quando você aprender a dormir, descansar no Senhor, mesmo no meio da tormenta, chegar no cantinho do bar como Jesus e descansar, Ele vai revelar no seu coração aquilo que você precisa saber para a glória dEle, para a sua alegria e para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dormir. Mas, meus irmãos, Uzias, infelizmente, deixou, como nós dizemos hoje, subir a cabeça a fama. Irmãos, eu gostaria de falar sobre Provérbios 27, mas o Senhor não me autoriza. Bem rapidinho. Lá em Provérbios 27 tem 2 versículos que são lindos. Diz assim: como o crisol é para a prata, como o fogo é para o ouro, a palavra lisonjeira testa o coração do homem. Lá no versículo 20, por ali, no comecinho do capítulo 27 de Provérbios, diz assim: seja a boca do outro que te louve, e não a tua, os lábios do estrangeiro, e não os teus. Quando eu fazia seminário, e eu estava cheio da teologia, né, irmão? Hoje eu estou cheio de Deus, com um pouquinho de teologia. E aí uma vez eu fui falar com uma amiga, aí eu falei tão bem de mim, que eu mesmo me compraria se eu estivesse à venda. Eu tinha uns 15 anos a menos, 30 quilos a menos, né? Solteiro, e eu vendi o meu produto, e ela olhou para mim assim e falou: Alencar, eu queria te dizer uma coisa, elogio em boca própria é vitupério. E eu falei: oh glória, vitupério. Não tinha a menor ideia do que era. Fiquei feliz, eu achei que ela estava me elogiando. Eu falei: ô Fernanda, obrigado. Vitupério, né? Puxa vida, além de tudo, agora eu sou vitupério. Cheguei em casa: mãe, me empresta o pai dos burros aí, aliás, o pai dos inteligentes. Desse tamanho do dicionário, eu tenho ele ainda. Minha mãe dorme no Senhor, o dicionário está comigo. Fui olhar lá, vitupério. VIT, VITU, dicionário grande, né, irmão? Hoje é tudo no Google, né? Cuidado, hein? Presta atenção. Quem sabe o que é vitupério? Não tem problema. O dicionário sabe, né? Muito bom, você, engraçadinha, né? Dormiu com vós hoje, né? Vitupério é coisa que não tem valor. Coisa de segunda grandeza. Ela falou para mim assim: Alencar, muito bom, mas isso tudo que você está dizendo não vale nada, porque é você que está dizendo. Ô irmão, como doeu no meu coração, eu não podia me defender, porque demorou para eu ver a Fernanda. Demorou para ver a Fernanda, e quando eu vi a Fernanda, irmão, eu já estava curado. Eu falei: Fernanda, obrigado pelo toque, viu? Agora eu não falo mais nada de mim, eu vou esperar lá em Provérbios. Se algum dia alguém achar, por mercê e misericórdia, né? Se o Senhor impulsionar alguém, se colocar boas palavras. Eu disse aqui, o Milton não estava aqui. Quando eu vi o Milton, eu tinha parado o carro ali na outra vez que eu estive aqui, e fiquei esperando o culto começar. Quando abri a igreja, o Milton chegou. Quando eu olhei para ele, saiu da minha boca: paz do Senhor, varão, o Senhor é contigo. Coisa boa, irmão. É você olhar para alguém e falar: Deus é com aquele irmão ali, ó. Está ali em pé, na porta, no canto, cheio de dificuldade. Deus é com você, irmão. Coisa boa é quando alguém nos louva porque vê do Senhor uma autorização, é impulsionado, compelido pelo Espírito Santo de Deus. A
Fernanda me livrou do pecado de Uzias. Eu entrei, Uzias entrou no templo, e ele já estava muito fortificado, diz a Bíblia. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou com ele, e 80 sacerdotes varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e disseram: Uzias, a ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas sim aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não te será isso para a honra diante de Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, porque tinha um incensário em sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, lhe saiu uma lepra na testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. No fim das contas, a Fernanda me livrou, porque a Bíblia diz que para o homem de dura cerviz, só o travesseiro de pedra. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jacó era um homem de dura cerviz, né? Acostumado a dar o jeitinho dele, a enganar, até que um dia ele, voltando para encontrar-se com seu irmão, com muito medo, voltando a se encontrar com o inevitável, não é? Com o indesculpável, né? O unforgettable. E de repente ele deixa o povo, vai um pouco mais adiante, coloca uma pedra por travesseiro, deita a sua dura cerviz, e naquele gesto de humildade, naquele gesto de procura, de afastamento, de aproximação de Deus, Deus resolve lhe dar uma visão, e ele vê o céu aberto, uma escada, anjo subindo, anjo descendo, e você deve conhecer o texto. Ele vai, luta com o anjo, amanhã rompe, o anjo toca-lhe a coxa e diz: não é mais Jacó, mas agora é Israel, o escolhido de Deus, e muda a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque com dura cerviz não dá para ser abençoado. Uzias estava cheio de si, estava exaltado. A primeira atitude que agride a santidade de Deus é a autoexaltação. Nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não faremos nada, se o Senhor não for conosco. Agora, se Ele for conosco, nós levantaremos a bandeira, passaremos em revista um exército, andaremos sobre as águas, saltaremos muralha, venceremos a luta, venceremos a enfermidade, venceremos a prova, e aniquilaremos os inimigos da causa de Cristo. Quando o Senhor está conosco, o vento se levanta, o mar fica bravio, e basta uma palavra e tudo se encerra para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória para todos sempre. Amém e aleluia. Primeiro pecado é exaltação. Eu vi duas pessoas se exaltarem, e nós vamos adiante na mensagem. Quando Gustavo Kirchen ganhou um dos seus últimos torneios, eu não me lembro o nome, eu acho até que foi Roland Garros, não me lembro, confesso, vou pesquisar. Ele foi dar entrevista para a TV Globo, e um repórter desse esportivo, que é carequinha, chegou para ele e disse: Guga, graças a Deus, hein, rapaz, ganhou e tal, e poxa, trouxe para a gente esse título. Ele falou: graças a Deus não, graças a mim e ao Lair, meu técnico. 6 meses depois ele machucou a coluna. Por 2 anos ele tentou voltar a jogar e nunca mais foi Gustavo Kirchen. Isso é história, isto é fato. Por favor, pesquisem, não acreditem em mim, pesquisem. Deu uma dura ao vivo, graças a Deus nada. Graças ao Lair, acho que é Lair alguma coisa, o técnico dele, é a mim. Ah, é a você? Ele não assistiu aquele filminho que toca o mais perto quero estar. Quem conhece esse hino? Quem conhece esse filme do barquinho grande? Hã? Titanic, né? Eu assisti umas 7 ou 8 vezes. Vai ser teimoso assim lá longe, né? É que é a circunstância, né, irmão? Deixa isso para lá.
É que na época eu era solteiro, então eu fui no cinema uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu fiquei fã daquele filme. Jesus é que tem misericórdia da gente, né, irmão? Se fosse por nós, a gente não passava de um monte de barro, né? Mas Jesus vai dando uma forminha, deixa a bordinha crescer um pouquinho, joga um pouquinho de azeite, deixa crescer um pouquinho, joga um pouquinho de azeite, aí aparece uma ruptura, ele quebra de novo, vai, cresce. É assim, meu. Deus faz assim, louvado seja o nome do Senhor. Quando terminaram o Titanic, disseram, nem Deus afunda este navio. E não foi Deus, foi um iceberg, foi um erro no cálculo da rota. Quem afundou foi o capitão, não foi Deus. Deus continuou no céu, digno de toda a glória, de toda a majestade. Quem destruiu Gustavo Kinkel não foi Deus. Mas o Deus que nós servimos, bem poderia ter livrado aquele navio daquela rota. O Deus que nós servimos, bem poderia ter curado Gustavo Kinkel, como já fez com muitos outros atletas de Cristo. Mas eles não glorificaram a Deus, encheram-se do seu coração de si mesmos, ensimesmaram-se e pecaram, agredindo a santidade de Deus. Misericórdia. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, ele foi ferido na testa, em outro dia a gente fala sobre isso, na mente, no intelecto, no lugar que é mais visível. Quando Deus colocou a marca em Caim, também colocou na testa, não foi? Tudo bem, vamos lá. Mas diz a palavra do Senhor, meus irmãos, em 2 Crônicas, capítulo de número 27, um pouquinho antes, no final do capítulo de número 26, diz assim, dormiu Uzias com seu pai, com seus pais, e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Diz a palavra do Senhor, versículo 1, tinha Jotão 25 anos, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. O primeiro reinou quanto, quem se lembra? 55 anos. O filho dele, Jotão, reinou quanto? 16 anos. Foi abençoado? Foi próspero ou não? Não. Muito pouco. Um reinado curto. Vamos entender por quê. Ele começou já fazendo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 2, fez o que era reto a princípio, aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Uzias o seu pai, exceto que não entrou no templo e o povo se corrompia. Sabe aquela história, né? Eu vou falar, você faz, mas não olha para mim não, né? Já ouviu aquela frasezinha, não me acompanha que eu não sou novela? Bom, que troço é esse? Quer dizer que só vale o que você fala, o que você faz? Não. Irmão, por favor, me acompanhe. Eu também não sou novela, né? Mas eu procuro ter um viver santo. Viver de crente. Agradar ao Senhor. Não, fez o que era reto aos olhos do Senhor, Jotão, exceto que não entrou na casa do Senhor. A Bíblia diz que a raiz de amargura, o irmão amargurado é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E a raiz, a amargura, é como o ferrolho das portas do palácio. Sabe por que Jotão não entrou na casa do Senhor? Porque o seu pai ficou leproso na casa de Deus. Agora Uzias ficou leproso na casa de Deus porque Deus quis ou porque ele desobedeceu? Não a um, mas a 81 profetas de Deus, levitas de ofício. E aí, não satisfeito com a lepra, com a condenação do seu pai, ele fica magoado. Magoei, não vou na casa do Senhor. Não vou entrar, estou magoado, estou ferido. Ele tinha razão ou não para estar triste? Tinha, era o pai dele. Pode ser feinho, pode ser tortinho, mas é pai, pai é pai. A Bíblia diz para honrarmos os nossos pais, a memória dos nossos pais. Mas espera aí, chega uma hora que você tem que escolher. O jeito que vinha sendo ou a possibilidade nova que se apresenta? A tradição ou o Senhor da tradição? O seu pai fisiológico ou o Criador dos céus e da terra? Aquele que tudo pode, aquele que dá lá no Gênesis, no princípio, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Escolha é simples. Agora, irmão, não vamos permitir que a raiz de amargura, Hebreus 12:15, que não haja raiz de amargura, para que nenhum de vós, vos entristecendo, deixeis a comunhão dos santos, o viver santo, o estar na igreja. Não vamos permitir que a raiz de amargura brote no nosso coração. O segundo pecado, a segunda atitude que agride a santidade de Deus é o ressentimento. Durante 16 anos, Jotão reinou e não entrou na casa do Senhor. Durante o seu reinado todo, o seu curto reinado, ele esteve ressentido, ele esteve magoado. Sabe aquela história, perdoo, mas não esqueço? Isso não existe. Isso é história da carochinha, isso é conversa para boi dormir. Me perdoe a coloquialidade. Perdoou, esquece. Quem ama, perdoa. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. A Bíblia diz que o Senhor apaga. Jesus Cristo, lá no livro de Isaías, capítulo 53, diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi encerrado na cruz do Calvário o meu pecado e o seu pecado. Havia uma barreira chamada lugar santo, havia uma cortina. Só um homem, uma vez por ano, o sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que houve um grande temor no momento da sua morte. Os céus enegreceram e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o escritor dos Hebreus diz: entremos, pois, com confiança e com ousadia na presença não do lugar santo, mas do Santo dos Santos. Por onde? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno e sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Que não haja entre nós raiz de amargura, para que brotando leve-nos a desviar do caminho do Senhor. Que a raiz de amargura seja deixada aos pés do Senhor. Antes de oferecer a tua oferta, a palavra diz: vai e conserta com teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa ficar, irmão, esse ressentimento. Se libera disso. Irmão Alencar passou, pisou no meu pé, não pediu desculpa. Irmão, pega o gordinho aqui, põe no cantinho ali e fala o que você tem que dizer. Abre o seu coração. Nós somos crentes. Na hora fica meio desconfortável, mas depois o Espírito Santo atua. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar vencer pela raiz de amargura. Mas indo adiante, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, sim, Jotão fez uma coisa pior ainda, né? Ele juntou os vasos de Deus e da casa do Senhor, os utensílios, mandou lacrar a casa do Senhor, quebrou os vasos e foi fazer baalins. Completamente desviado. Raiz de amargura é um perigo, irmão. Você fica com aquele negocinho aqui, aquilo vai manchando, vai enegrecendo. E sabe qual é o problema da raiz de amargura? Eu conheci um maestro, ele morreu com quase 100 anos, chamava-se Arthur Ferreira, lá de Pindamonhangaba. Ele regeu uma banda que tem 184 anos. O negócio lá em Pinda é tudo meio antigo, viu, irmão? Só está no Salomão, né? Está novo porque, né, Salomão disse que já foi 184 anos. Aí ele, uma vez conversando comigo, ele disse assim: Alencar, deixa eu te explicar uma coisa. Não queira ganhar uma disputa verbal, porque se tem uma coisa que Deus dá a todo mundo, chama-se razão. Na hora eu falei: mas que palavra esquisita, não, razão, Deus dá a todo mundo. Mas sabe que isso entrou no meu coração? Não tem quem não tenha razão. Quando você vai discutir com alguém, você está convicto de ter razão. Eu estudando filosofia na faculdade de Direito, que eu fiz 2 anos, 2 vezes, e não consegui terminar ainda, né? Se pudesse somar. Não pode. Caducou, né? Eu não sou tão novo assim, depois de 10 anos caducou a primeira vez, está quase caducando a segunda. Tem um dos pensadores, né, um dos teóricos, que disse assim: um interlocutor convencido contra a própria vontade conserva sempre a opinião anterior. Conseguiu entender? Razão todo mundo tem. Agora o que a gente tem que fazer para viver santo, para agradar ao Senhor, para permanecer no seio da igreja?
abençoado, abrir mão da nossa razão. Você tem razão, irmão, você está magoado. Pastor Samuel, pastor Alencar, tem razão, você está certinho. Deus dá a todo mundo igual. Agora, você quer agradar o Senhor, você quer vencer a batalha, você quer transpor a barreira, você quer envergonhar o diabo, abre mão da sua razão e fala: perdão. Olha, eu te amo em Cristo Jesus e eu não quero mais falar, eu quero que você me perdoe. Irmão, a maioria das vezes você vai ouvir do outro lado um sorriso, lágrima nos olhos e um pedido de perdão recíproco. Olha, me perdoe também, isso é importante demais. Estava sentindo falta da comunhão com você, estava sentindo falta das nossas caminhadas, estava sentindo falta do louvor, estava sentindo falta de te ajudar a limpar a igreja, estava sentindo falta de viajar com você, estava sentindo falta de tocar um instrumento. Irmão, abra mão da sua razão, para que a raiz de amargura não brote no seu coração, para que você tenha uma vida feliz, abençoada e guardada pelo Senhor. Quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor nessa noite. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. É o hábito. Glória a Deus. Devagarzinho a gente vai pegando o jeito da igreja, né? Que o negócio, né? Glória a Deus é lá na bleia, né, irmão? Aqui a gente bate palma. Devagarzinho a gente vai aprendendo. A terceira agressão ao nome do Senhor foi justamente assim, não aconteceu com Jotão, me desculpem. Aconteceu com Acás. Acás significa ele tem me sustentado. Capítulo 28, 2 Crônicas. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes não andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas e de Baalins, queimou incenso no vale de Inom, ou seja, ele fez tudo o que desagradava ao Senhor. A primeira agressão é a exaltação, a segunda agressão é a raiz de amargura, a terceira agressão é lutar contra a obra do Senhor, a terceira agressão é querer promover a confusão no seio da igreja. Já viu isso acontecer? Eu comecei dizendo isso, né? Melhor seja para aqueles que querem trazer o escândalo na igreja, que amarrem uma mó de atafona. Por favor, não esqueçam disso, é tão bonitinha essa palavra, mas significa uma pedra de moinho. Sabe aquela pedra que o ferreiro usa para desamassar o ferro depois que esquenta? Se vai trazer escândalo, amarra uma daquela, pula no mar e vê o que é que vai dar. Porque é mais fácil Deus mandar o peixe, aquele mesmo peixe que engoliu Jonas, te salvar, do que no meio da igreja, aquele que promove o escândalo chegar no céu. É mais fácil Deus mandar a baleia, o tubarão, né, o Free William, não sei quem, o peixe serra, cortar a corda para você voltar a emergir, do que alguém que quer promover dissensão no meio da igreja entrar no céu. É necessário que venha, mas ai daquele pelos quais ele vem. A terceira agressão à santidade de Deus é lutar contra a obra do Senhor. Vaso quebrado na igreja, meus irmãos, é só pelo Senhor, viu, irmão? Lembra aquele hino do bispo Samuel Bezerra? Que ele cantou da irmã Zilpa, ela estava quase morrendo de câncer, e ele foi orar ao Senhor, falou: Senhor, já estava difícil eu viajando, e ela fazendo ibade, as crianças ficando sozinha, e ela está com câncer agora. Aí Deus levantou a profetisa e falou: meu servo, não é para a morte, sou eu que estou quebrando o vaso. Irmão, quando Deus quer quebrar, até câncer ele permite. Ela fez a operação para a glória de Deus, e para meu desespero está lá forte, firme, pregando. Por que vocês estão rindo? Estava com ela agora cedo, já acordei tomando bronca, irmão. Se vai na padaria toma bronca, se não vai toma também. O negócio é sério. Deus quebrou o vaso, irmão. Vaso quebrado na casa do Senhor só se for para fazer um vaso novo. Nem eu nem você vamos tocar nas coisas santas do Senhor. Dele, Ele é que faz, é Ele que corrige, é Ele que dá rumo, Ele é que sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E o último rei, meus irmãos, para nós encerrarmos, o rei Ezequias foi conhecido pelo Senhor. A Bíblia conta bem rapidinho que Ezequias foi um homem segundo a vontade do Senhor, segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele encontrou a casa de Deus em desordem. Capítulo 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em
Jerusalém. Tinha Ezequias 25 anos e 29 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Trouxe os sacerdotes, os levitas, etc. e tal, mas lá na frente, a Bíblia diz que o Senhor vai até Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem. Significa que a casa dele estava em desordem. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E Ezequias, a Bíblia diz no versículo 1, que ele teve um reinado de 29 anos, mas depois ele ia morrer, a casa dele estava em desordem, a sentença de Deus chegou até ele, mas lá no comecinho do ministério dele, ele fez tudo o que Davi fez, no caminho reto, ele restaurou, ele glorificou, e ele pede a Deus misericórdia. O que Deus faz por ele? Dá mais 15 anos, e aí ficou bom, né? 25, né? Ele começou, né? 39 anos, dá 25, dá 54, é isso a conta? Vamos lá comigo? Começou a reinar 29 anos, com mais 15, 44, é isso? 44 anos, é um reinado próspero, abençoado pelo Senhor. Ezequias, um homem que buscou a Deus, como fez Davi. Um homem que adorou o Senhor, que quando a sua casa esteve em desordem, ele tinha uma coisa que a gente não costuma muito falar, porque beira o descaminho teológico, mas ele tinha uma coisa que eu chamo comumente de crédito com Deus. Irmão, Deus não é banco, não é instituição financeira, mas existem algumas pessoas que adquirem com o Senhor uma posição diferenciada. Ezequias tinha diante de Deus uma posição diferenciada. Quando Deus mandou para ele a palavra, ele clamou ao Senhor, disse: Senhor, o Senhor sabe que eu andei, o Senhor sabe que eu fiz, o Senhor sabe que eu te adorei. Aí Deus mandou: olha, volta lá, profeta, e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. E depois vai encerrar o ministério dele. Sabe o que Ezequias fez? Que agrediu a Deus, que agrediu a santidade de Deus. Está melhor exemplificado em 2 Reis capítulo 20, verso 12 e 13. Ele contou o segredo, ele mostrou os segredos que ele tinha da parte de Deus, mostrou os seus tesouros. Ele abriu mão daquilo que Deus tinha estabelecido como princípio, como ponto de contato. Irmãos, eu tenho alguns segredos com Deus. Todos os homens que eu li tinham segredos com Deus. Quem conhece a igreja presbiteriana? Conhece? Já ouviu falar? Presbiteriana, sorveteriana, né? Todos eles são tradicionalíssimos. Um dia eu estava lendo o diário de Simonton, comemorando 100 anos da igreja presbiteriana, lá na Catedral do Rio de Janeiro, e era uma leitura para todos os presentes. E diz que Simonton orava ao Senhor e buscava o Senhor na madrugada, querendo uma direção de Deus, e de repente ele começava a sentir um fogo que vinha de dentro dele, e saíam palavras de sua boca que ele não conhecia, e ele dizia palavras, e quando ele voltava a si, ele sentia como se sua alma estivesse mais leve, como um elevo, etc. e tal. Sabe o que é isso? Glossolalia. Sabe o que é glossolalia? No popular, batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Agora, ninguém soube disso, e é provável que a maioria dos nossos irmãos presbiterianos não saibam, mas Simonton tinha um segredo com Deus. Ele entendia uma igreja mais racional, mais centrada, que não gritasse tanto como o irmão Alencar, cujos sermões fossem muito bem elaborados, muito bem filtrados, pensados, sem nenhum tipo de inovação ou de improviso. Mas ele tinha um segredo com Deus. Pastor Paulo Levas Macalão tinha na irmã Estacília um segredo com Deus. Os grandes homens de Deus têm segredo com Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Segredo é segredo, querido. Ah, mas eu vou contar só para o meu melhor amigo. Todo melhor amigo tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que vai falar com a torcida do Corinthians, companheiro. Não tem jeito. Não tem jeito.
Primeiro pecado, primeira atitude que agride a santidade de Deus, a autoexaltação. A segunda, o ressentimento. A terceira, lutar contra a obra do Senhor. E a quarta, revelar aquilo que é segredo. Apocalipse capítulo 3, verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Teu casamento tem que ter segredo. Tua vida ministerial tem que ter segredo. Tua vida profissional tem que ter segredo entre você e Deus, você e a sua esposa, você e o seu companheiro. É preciso que saibamos guardar segredo. Ezequias desagradou ao Senhor, porque ele mostrou aos seus inimigos o que ele tinha de mais precioso. Ele não guardou o segredo. Deus tinha segredo com Sansão. Sansão zombou de Deus e acabou cego, matando mais na morte do que em vida. Deus tinha um segredo com Gideão. Olha, Gideão, eu vou te explicar aqui. Falou para Gideão: aqueles que beberem água, que lamberem água, você separa. O que levar água à boca, isso é um segredo de Deus. Deus teve um segredo com um homem, um ilustre desconhecido, que por 3 meses esteve na presença de Deus, esteve com a presença de Deus na sua casa, e ele é lembrado, chamado Obed-Edom. Quando Davi estava trazendo a arca, e o jovem Uzias, se não me engano, Urias, tocou na arca, a arca estava vindo no carro de boi. A Bíblia diz que a arca deveria ser transportada com uma vara no ombro do sacerdote. Davi quis fazer bonito para Deus, fez um carro novo, quis inventar a roda, não é? Salomão já disse, não tem nada novo, e ele começou a levar a arca no carro de boi. Num dado momento o carro de boi balançou, a arca foi cair, e um moço que era do carinho, do coração, que era do exército de Davi, tocou na arca para segurar a arca. Deus não se deixa escarnecer. No mesmo momento, diz a palavra do Senhor, aquele moço Urias que foi tocar na arca, ele morreu fulminado naquele momento, e houve ali ruptura. Davi disse: Pérez Uzá. Houve ruptura, houve um entristecimento. Davi estava plenamente alegre, ele acabara de retirar a arca dos filisteus, estava trazendo para o centro da adoração em Jerusalém, e de repente Pérez Uzá. Davi disse: eu não quero mais levar a arca, não é assim, está errado, estou amargurado. Aí apareceu o caipirão lá de Pindamonhangaba, falou: ô, sou Davi. Quem é você, rapaz? Eu sou o Obed. Obed o quê? Obed-Edom. Só não quer deixar a arca aqui em casa? Não, irmão, a arca é a presença de Deus, símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Deixou lá, e a Bíblia diz que ele prosperou muitíssimo, porque o segredo dele foi receber a presença de Deus. E Obed-Edom por 3 meses guardou com maior cuidado, sem tocar na presença de Deus. Ele teve um segredo, e até hoje o nome dele é lembrado. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, Isaac, Jacó. Essa história de dizer que Isaac estava cego, estava velho, né? Ah, Jacó enganou Isaac. Para com isso, irmão. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que quando Isaac cheirou Jacó, ele disse assim: esse aqui tem o cheiro da caça no campo, igual Esaú, né? Fedorento. Não, o que ele disse? Quem se lembra dessa palavra? Este meu filho tem o cheiro dos campos que o Senhor abençoou. Ele sabia que era sobre aquele ali que estava o direito à herança, a primogenitura era dele. Ninguém engana homem de Deus, não. Homem de Deus pode até não se revelar, pode até deixar, mas Deus fala. A Bíblia diz que não acontece nada, sobretudo no seio da igreja, nesta terra, sem que antes Deus avise os seus filhos, os seus santos profetas, através dos seus profetas. Ele cheirou e disse: esse tem o cheiro dos campos que o Senhor abençoou. Coloquemos de pé, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Que haja entre nós alegria, continue a haver. Que nós possamos fugir da autoexaltação, seja a boca do outro que te louve. Que nós possamos vencer a raiz de amargura. Enquanto você tiver esperança, enquanto você tiver expectativa. Davi teve um filho com Batseba, e vamos esquecer a história. Nasceu a criança, era filho do rei,
e ele teve uma enfermidade muito grave, e Davi esteve à porta do leito daquela criança por 7 dias. Quem se lembra dessa palavra? Diz a Bíblia que ele não comeu, não bebeu, não se barbeou e não tomou banho. 7 dias ele esteve ali desesperado, clamando ao Senhor. No 7º dia, ele começa a ouvir um burburinho, uma conversa para lá, uma conversa para cá, e ele pergunta aos seus servos: é morta a criança? E eles dizem com todo medo: é morta a criança. Ele se levanta, se barbeia, toma banho, se unge, diz a Bíblia, e vai à casa do Senhor adorar ao Senhor. Não deixa virar amargura. Enquanto tiver esperança naquele relacionamento, invista. Enquanto você tiver expectativa, vá adiante. Mas irmão, não deu mais? Por favor, tome banho, passe um perfume e adore ao Senhor. A Bíblia diz que depois que Davi adorou o Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, foi para casa e pediu pão para comer. A ordem é essa, é nessa sequência. Enquanto tiver esperança, enquanto tiver vida, enquanto for dia, nós vamos trabalhar, nós vamos batalhar. Agora, quando passou, irmão, em francês, se alguém souber francês, me perdoe. Laissez faire, laissez aller, laissez passer. Deixe estar, deixe ir, deixe passar. Perdão não entrega e gera raiz de amargura. Se libera disso nessa noite em nome de Jesus. Não lute contra a obra do Senhor. E esconda. Guarda, como diz o hino, como está na palavra do Senhor, como disse o profeta de Deus: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. A tua palavra, quando eu encontrei, eu comi, e ela foi doce. Quando Deus te der um segredo, se você ainda não tem, guarda. Segredo é segredo. Segredo é segredo, viu? Esconde, guarda. Senhor, isso aqui é o nosso ponto de contato, é a nossa pedra de toque, é a maneira como Deus, o Senhor vai falar comigo. É através do novelo, é o novelo seco, é o novelo molhado, mas desse jeito o Senhor vai falar comigo. Então é desse jeito que eu vou buscar o Senhor, pessoal, interna e espiritualmente. Não revele o seu segredo a ninguém. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Pai, eu estou alegre por estar na tua casa. O Senhor sabe o quanto nós amamos esta igreja, estes irmãos, que nós vimos mais jovens, vimos se casar. Quanto nós amamos as pessoas que nós ainda não conhecemos mais intimamente, mas que estão aqui adorando o teu nome, dando prosseguimento àquilo que os teus servos começaram. Que nós possamos te adorar em todo o tempo e fazer o que te agrada, Senhor. Aleluia. Que a nossa vida esteja escondida, Senhor, embaixo das tuas asas. Que nós possamos descansar na sombra do Onipotente. A tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Leva-nos a pastos verdejantes, Senhor. Aqueles teus filhos que estão passando luta, prepara uma mesa, Senhor, diante deles, na presença dos seus inimigos. Unge a sua cabeça com óleo, que o seu cálice possa transbordar para abençoar a outros, como é a tua promessa. Que todo espírito de exaltação seja aniquilado nessa noite, em nome de Jesus, a começar de mim, Senhor. Anula, Senhor, tudo aquilo que quer sobressair, porque a glória é tua, o poder é teu. Tu és de existência em existência. Antes que houvesse dia, o Senhor é. Senhor, se porventura houver raiz de amargura, Senhor, enquanto houver tempo, que nós possamos batalhar com o Senhor, mas enquanto não mais te agradar, que o Senhor possa extirpar do nosso coração, que o perdão possa ser pleno e completo, restaurador. Oh, Shaddai, decanta, Rubiananai. Tem misericórdia dos teus filhos que têm lutado contra a tua casa, que têm trazido escândalo, para que eles se arrependam. A tua palavra diz: lembra-te de onde caíste, arrepende
volta a praticar as primeiras obras. Não é cair aqui e levantar lá na Suécia, não, Senhor. A tua palavra diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, tenha misericórdia dos nossos queridos, Pai. Senhor, eu também quero te pedir aos teus servos, revela os teus segredos, Pai. A todos aqueles que estão a ouvir essa palavra, que desejam ter um segredo contigo, um novelo, um cheiro, uma música, uma maneira de buscá-lo, uma direção, uma palavra, revela aos teus filhos, à tua igreja, nesta noite, por misericórdia, em nome de Jesus, eu estou a suplicar, Senhor, revela segredo aos teus filhos nessa noite. Prepara, Senhor, fortalece, Senhor, e envia para a glória do teu nome. Arade cantaragas tubiandanai. Senhor, e aqueles que têm segredo, Pai, volta a contatar com os teus filhos, volta a despertá-la na madrugada, para dar palavra de ousadia, dedo em riste, profeta, tem o dedo empinado mesmo, Senhor, porque a palavra não é dele, a palavra é tua, e a Bíblia diz que o Senhor vela para cumprir, aradecanta tui, gandagastobi andanai. Levanta os teus profetas uma vez mais aqui, nesta igreja, na nossa igreja, no meio da tua obra, Pai. E que nós possamos ser um viver santo para te agradar, para te adorar. Tudo é teu, Pai, tudo é teu. Obrigado, Senhor, dá-nos uma semana de vitória, de renovo. Senhor, sabe aquela palavra que o Senhor prometeu quando eu estava vindo ainda? Dá essa semana a alguns dos teus filhos, porque o testemunho traz edificação, e a edificação traz o crescimento da igreja. Revela já agora, Pai, nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor, uma direção nova, em nome de Jesus. Se você crê, adore ao Senhor com as suas palmas essa noite. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais um pouquinho de pé. Adora o Senhor nessa noite. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma, Senhor. Enche-nos, ó Deus. Aleluia. Canta ao Senhor, igreja. Usa-me. Usa-me, Senhor. Como um farol. Noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-nos, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Sonda-nos, ó Deus. Aleluia. Quem foi abençoado por essa palavra, amados? Erga a sua mão. Louvado é o nome de Jesus. Você vai cantar mais uma vez esse coro. Amém? Vai cantar mais uma vez esse coro. Pedir para o Senhor te sondar. Aleluia. Oh, Jesus, sonda a tua igreja neste momento, Pai. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, declara, igreja, usa-me, Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, solda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia. Usa-nos, ó Deus. Amém, amados. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar a pastora Maria para fazer essa oração final. Amém? Pastora Maria, amém? Fazer essa oração final. Pastora Maria, coincidência, é minha mãe. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. É pastor e é minha mãe. Pensa, irmão. Meu Deus. Quando vai dar bronca, dá bronca como pastor e como mãe também. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pastora Maria ali de Jarinu, uma bênção. Glória a Deus. Paz, igreja. Eu agradeço a Deus, porque eu precisava de ouvir esta palavra hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é lindo, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor. Olha, Deus, contempla cada vida que entrou neste lugar. Oh, Espírito Santo, toma essas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, vai cessar a guerra, Pai. Ele alabassurianda, alamanassuria. Quebra o arco, Deus, alabasturicanda, alabassurianda, alamassuria. Em o nome de Jesus, Pai, faz cessar esta guerra contra este lugar. Laste com manahassuria, laste manahasui. Aramastui decanta labassurianda, lamanaste com massúria. Deus, faz tudo novo neste lugar, Senhor. Traz o novo para este lugar, Senhor. Ramanassúria. Renova este povo, Senhor. Aleluia. Deus, coloca as tuas armaduras nesses soldados que estão aí só olhando, Deus. Oh, em nome de Jesus, Pai, toma este lugar. Toma essas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui hoje, porque eu sei que o Senhor fez, Pai.
Eu te louvo, eu te engrandeço. Despede o teu povo em paz, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Amém. Erga suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja diz amém. Qual é o nosso lema? Mais uma vez, qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória. Só aqueles que vão sair daqui nessa noite abençoados, amém? Você vai dizer bem forte. E é para o inimigo ouvir, amém? É para ele ouvir e sair correndo quando você gritar, amém? Então vamos lá, igreja do Senhor, qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória. Dê um aplauso, um salve de palmas ao Senhor, aleluia.